paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque está nos dando mais uma vez, nesta noite, a oportunidade de nos reunirmos, glorificarmos, engrandecermos o excelso, eterno e majestoso nome de Deus. Que Deus possa nos dar graça nesta noite, abrindo assim o nosso entendimento, a porta da palavra, toda a ciência e magnitude que vem de Deus, para que nós possamos assim progredir diante da necessidade ao qual Deus nos dá, abrindo os nossos olhos e tirando as escamas dos mesmos e nos fazendo ouvir o que precisamos ouvir com a devida reverência, devido temor e devido temor, pois a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, estarmos reunidos com o devido, amor, com a devida gratidão, com a devida convicção que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos então às Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Eu vou ler no capítulo 9 e vou falar sobre o verso 24 e o 25, em nome de Jesus. Diz assim a Escritura Sagrada: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Amém? O Espírito Santo de Deus tem nos trazido muitas imemoráveis escrituras sagradas e tem nos dado entendimento para que nós venhamos caminhar na solidez da vontade de Deus. Então nós observamos que há uma necessidade muito ampla, notória aos nossos olhos e também no coração de Deus, para que haja então a amplitude, a amplitude da nossa fé a um nível muito extremo, pois a própria palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós estamos hoje diante de um texto muito glorioso, ao qual o Senhor nos dá graça para compreender, que se dá em ênfase, uma vez que nós temos um homem cego e cego de nascença. E nós aqui então vemos que diante da graça divina de Deus, operou-se em meio à vida deste homem um grande milagre. Mas digo assim, não somente no meio da vida dele, não, ou talvez na família, do pai, da mãe, mas também diante daqueles que faziam parte daquele mundo antigo de 2000 anos atrás, onde os fariseus, esse homem e o próprio Jesus Cristo são, na verdade, os personagens que aqui estão registrados pelo escritor. O que me trouxe muita alegria ao meu coração é porque nós vemos que desde o mundo antigo nós temos inúmeras situações que arguímos em silêncio a nossa alma de uma forma muito privada em determinados momentos, e uma coisa fica clara, é que nós vemos que Deus criou o mundo. E se Deus criou o mundo, existe então uma razão notória que se Ele criou o mundo, Ele é capaz de interceder, de intervir no mundo a qualquer momento. É bem verdade que essas coisas ficam claras, porque desde o mundo mais antigo, ao qual tem se manifestado aos nossos olhos, ouvidos e corações, nós temos ouvido que Deus sempre teve a sua intervenção no momento certo, na hora certa, para que assim se dê então a sua vontade. Quem concorda comigo nesta palavra, diga glória a Deus. Quem pode me acompanhar nesse pensamento, diga aleluia. O Espírito de Deus tem nos trazido, irmãos, nesta hora, segundo a sua graça, a um grande, imemorável milagre ao qual ocorrera há 2000 anos atrás. O que eu quero trazer para esta palavra, nesta noite, é que nós somos, na verdade, filhos de Deus, pois a palavra de Deus diz que aquele que é filho obedece, e aquele que não obedece, não é filho, ele é bastardo. Nós temos aqui a obra gloriosa de Deus manifestada nessa escritura sagrada, e nós temos visto que há uma necessidade, uma insistência por parte dos fariseus de não olharem para aquilo que deveriam olhar, para o grande milagre que ocorreu na vida deste cego de nascença, mas eles olhavam tentando assim
imputar a Jesus Cristo um grau de desobediência, um grau de falta de compreensão, ou até mesmo um grau de desobediência total. Haja visto que, na opinião dos fariseus, ele havia infringido a lei de Deus. Então, eles, diante dos mais de 39 assuntos ao qual podiam lançar-se a desejar que fossem respeitados, ali Jesus Cristo quebrou naturalmente a hegemonia daqueles pensamentos, porque na verdade não deveriam proceder, e eles ficaram muito intrigados e ali perseveravam em todo o tempo em desfazer aquilo que seria uma obra memorável na vida daqueles cegos de nascença. O texto diz assim, de forma gloriosa: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Nós estamos vendo aqui que eles estão insistindo para que o homem que foi curado desde a sua nascença por Jesus Cristo, da sua cegueira de nascença, pudesse voltar atrás com algum testemunho, com alguma declaração, que pudesse assim anular, suspender ou até mesmo desfazer aquele glorioso propósito ao qual nosso Senhor e Salvador, quando peregrinava pela face da terra, andando em corpo humano, fez diante daquele cego e também diante de todos aqueles fariseus. Nós temos aqui uma palavra muito extraordinária e gloriosa, que nos leva inicialmente a um milagre de Deus. O que é um milagre de Deus? O milagre consiste na intervenção de Deus, na atuação de Deus em trazer uma memorável assistência ao qual somente um Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, podia fazer através das mãos do nosso Salvador. O que eu tenho nesta noite para dizer aos amados irmãos é que todos nós, quando olhamos para um milagre, pensamos que o milagre está muito distante. Ora, se o mesmo Deus que criou o mundo nos é dado assim a oportunidade que quando Ele cria o mundo, Ele torna o mundo capaz, dentro dos seus limites, dentro das suas leis, dentro da sua obediência. Por quê? Porque haja visto que traz a soberana palavra, que é o testemunho que nos dá assim entre todos nós, de que a palavra de Deus, ela é santa, é viva e eficaz para nos colocar de forma memorável, ao qual, como santos de Deus, como mulheres de Deus, devemos prosseguir nós, não nas nossas assim necessidades apenas terrenas, e assim olhamos somente para nós, nas nossas necessidades terrenas temporais, mas nós devemos olhar para a necessidade de Deus. Esse texto me chamou muita atenção, porque o que eu observei é que esse homem, ele é cego de nascença. Então nós observamos que ele olha mais para dentro do que para fora, uma vez que a sensibilidade dele está dentro da sua alma, do seu coração, do seu espírito, e ele é cego durante muitos anos. Nós, como estamos na casa de Deus, nós devemos fazer alusão a várias palavras e a vários ensinamentos que o Senhor misericordiosamente tem trazido entre nós. Então a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Então está inserido em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito, a importância de olhar para a sagrada e eterna palavra de Deus. Esse homem aqui, esse cego, ele estava ali diante daquele tanque, e ali Jesus juntou a mão com barro e com saliva, e a Bíblia diz então que ele pegou aquela saliva e ali untado em suas mãos o barro, ele fez uma massa, chamou aquele cego e untou-lhe os olhos, e o cego não replicou, o cego não rejeitou, e a Bíblia diz que o Senhor mandou que ele fosse lavar os seus olhos no tanque de Siloé. A palavra de Deus nos mostra gloriosamente que aquele cego olhou para dentro dele, e a sensibilidade naturalmente daquela voz em hebraico ou aramaico, não sei, que ali foi usado por Jesus, e trouxe uma grande esperança, uma grande confiança de que ele haveria de abandonar o estado de cego. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar aleluia? Aquele homem estava nas fronteiras da sua sensibilidade humana, olhando para dentro de si, uma vez que não tinha a visão da luz. Ele olhando para dentro de si, dizia naturalmente: está chegando a minha hora, está chegando a minha hora de ouvir falar deste homem. Ele caminha sobre todos os demais como um homem diferente, porque tem ouvido a voz desse homem, e os sinais de prodígio da vida deste homem diferenciavam ele de outros e outros homens que
ali estavam ao redor daquele cego. A Bíblia nos mostra então que após o cego obedecer diligentemente a voz de Jesus, lavando o rosto, tirando aquela saliva ao qual não rejeitou e tirando o barro, ali o cego vem então a enxergar. Coisa gloriosa, irmãos, é quando nós podemos ter a sensibilidade dada pelo onipotente poder de Deus, e nós vemos que esse cego, em momento algum, rejeitou nenhum daqueles ensinamentos ou mandamentos que o Senhor lhe deu para que ele pudesse fazer. A Bíblia mostra que ele era um homem cego de nascença. Ele não era uma criança, ele não era um jovem, ele já era um homem estabelecido. A Bíblia nos mostra que há uma insistência por parte dos fariseus em querer desfazer o grande milagre de Deus. O que Deus está nos mostrando nesta gloriosa palavra é que nós vemos que, segundo a graça de Deus, Ele intervém em qualquer momento, em qualquer hora. Mas o que eu observei na palavra do Senhor é que o milagre não acontece de uma forma vagarosa. O milagre acontece instantaneamente. Instantaneamente esse homem, ele foi curado. Porque assim que ele lavou os olhos, tirando aquele lodo, tirando aquele cuspe, aquela saliva, ele veio a ver. Espiritualmente, eu quero dizer, para que todos nós possamos ter uma grande esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que o mundo espiritual de Deus é mais sólido do que o mundo real. O que me chama a atenção, irmãos, é que esse homem criou uma expectativa, uma esperança. Esse homem criou, na verdade, uma fé gloriosa dentro de si, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E pelo próprio texto ao qual vem discorrendo em seus parágrafos, nós observamos que esse homem tem conhecimento de Deus, porque a palavra de Deus diz que o pecador, irmãos, ele entende, ainda que ele não queira obedecer, muitas coisas de Deus. O problema dele é desobediência. E esse homem, naturalmente, ele demonstra aqui no parágrafo 31, diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então ele está justificando diante dos fariseus que Jesus Cristo era uma pessoa naturalmente do Deus e não do mal, como eles assim estavam sustentando. O que eu quero mostrar nessa pregação, através da graça divina de Deus, é que nós, como irmãos, devemos lançar as nossas experiências em ouvir aquilo que está escriturado, aquilo que está, na verdade, trabalhado pelo onipotente Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus criou o mundo, primeiramente Deus pensou e depois elaborou e trouxe, na verdade, a materialização do mundo. E o que hoje nós temos sobre nós, seus olhos, ouvidos e corações, é um mundo, mas é um mundo distanciado de Deus. Quem crê nessa escritura sagrada, diga glória a Deus. O que nós devemos entender, irmãos, é que esse homem, ele recebeu nada mais, nada menos do que uma gloriosa intervenção do mundo espiritual de Deus. Quando nós estamos caminhando pela face da terra, há necessidade que haja em nossos ossos, em nossa carne, em nosso sangue, a convicção do mundo espiritual de Deus, para que então se estabeleçam grandes milagres, grandes acontecimentos, atos, porque desde que o mundo foi criado, as fases mais antigas do mundo, nas mais antigas civilizações, o mundo sempre recebeu a intervenção de Deus. Então nós vemos assim que, se Deus criou o mundo, Ele trouxe a sua palavra para o disciplinar. Se Deus criou o mundo, Ele trouxe uma logística de alimentação, de água e de demais coisas para que todos os homens pudessem assim serem sustentados. É óbvio que a palavra de Deus registra que Deus não tem prazer na morte de homem algum. Todavia, nós sabemos que os rebeldes e pecadores serão punidos pelos seus atos e pelas suas desobediências contínuas que trazem agravo a Deus. Nós estamos diante de um milagre. Quando eu falo de milagre, eu falo olhando para Deus. E começo a trazer aos meus amados irmãos que Deus criou o universo. Deus criou as galáxias. Deus criou as estrelas, os ventos, os terremotos, os relâmpagos, os trovões. Deus criou os luminares da natureza. Então, quando você e eu olhamos para Deus, nós vemos que é um Criador infalível,
infinitamente poderoso, um Criador que estabeleceu sobre os céus e a terra a sua sagrada vontade. Eu quero dizer para você e para mim e para todos nós às vezes ficamos rodeados de assuntos que nos lançam a uma situação de esperança, de fé, mas às vezes lançamos até mesmo uma determinada dúvida, quando não deveríamos de maneira alguma trazer a espectro tal pensamento. O que eu quero mostrar aos meus amados irmãos e companheiros em Jesus Cristo é que esse homem, ele foi dado como um homem cego até o último momento da sua vida. Mas quando entrou a pessoa de Jesus Cristo, nós observamos que esse homem ele faz uma defesa diante dos fariseus, e o texto inicial que eu li é: então clamaram pela segunda vez, estavam pela segunda vez persuadindo esse homem para que ele, na verdade, entrasse em contradição com a grande obra em que Deus fez de curar aquele homem da cegueira. Então diz o texto: então clamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Estavam fazendo alusão a Jesus. Aí o homem responde, ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Você veja bem, irmãos, quando nós estamos dentro de um contexto da gloriosa palavra, nós começamos a ver que há uma obra notoriamente inclinada para que venha a defamar, para que venha, na verdade, incutir a Jesus Cristo uma obra ridícula, uma obra de engano, de curandeirismo, qualquer coisa que seja, para que pudesse então invalidar a obra de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Nós vemos que nós lutamos pelo nosso milagre, e misericordiosamente nós temos visto Deus fazer grandes milagres entre nós, mas todavia existem milagres que nós estamos aguardando para que Deus o faça, e até o presente momento assim não se deu. Mas o que eu vejo aqui, dentro dessa palavra, é que Deus, na verdade, deseja e tem, assim, em seu coração, sabe, a misericórdia e a graça de fazer milagres sobre todas as nossas vidas. Então nós observamos que milagre não é um problema para Deus. Milagre é um ato de Deus em que se resume unicamente num bem para aquele que vai se beneficiar do milagre. Então eu creio que você e eu, todos nós, estamos assim persuadidos de uma forma secreta, de uma forma privada, esperando às vezes o nosso grande milagre. E aí você vai me perguntar: mas pastor, o que notoriamente deveriam fazer para que nós pudéssemos assim então recebermos o nosso milagre? Nós observamos que há uma sensibilidade naquele que é o escritor, e no verso 35, a Bíblia diz que esse homem estava ali defendendo a Jesus, e de repente o expulsaram, porque na verdade ele colocou toda a sua esperança naquele que fez aquela cura extraordinária na sua vida. Você pode dar glória a Deus? Você pode dizer glória a Jesus? O que nós vemos aqui no verso 35 é: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem és, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então nós observamos que esse cego estava dentro de uma ignorância no primeiro momento, mas ele começou a ouvir de uma forma muito solene, muito gloriosa, de uma forma muito séria, responsável, a voz do Senhor Jesus. Porque no início, quando então assim se dava lá o milagre, nós observamos que Jesus untou a saliva com o próprio barro tirado do chão, e o cego não hesitou em obedecer a ordem de Jesus para que fosse se lavar naquele tanque. O que Deus quer nos mostrar através desse milagre é que esse homem cego de nascença, ele tem uma sensibilidade muito gloriosa, e ele não retruca, ele não reage de uma forma negativa, mas ele apenas ouve a Jesus e faz aquilo que Jesus tem determinado. Veja que naquele momento aqui, eu acabei de ler o verso 37, e Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. E aí ele vai e replica: então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. O que nós precisamos entender, irmãos,
é que a palavra de Deus, ela sempre nos mostra um ensinamento para que você olhe para dentro, mais para dentro de você e das coisas que são de Deus, do que propriamente você fique procurando encontrar uma novidade com os seus olhos ou com a sua vista terrena temporal. O que Jesus mostra aqui é que esse homem, devido ser cego, é um homem que tem altíssima sensibilidade, porque o mundo espiritual dele estava fechado, ele não via cores, ele não via os fatos, ele não via aquilo que se dava de uma forma natural entre nós, então ele tinha uma sensibilidade muito maior, uma vez que ele olhava de fora para dentro, em todo o tempo, ele demorava os seus ouvidos e corações, porque ele tinha uma sensibilidade de perceber a voz, a tônica, a temperatura, ele dava credibilidade àquilo que deveria ter dado e aquilo que não deveria ser dado. Deus quer nos dar graça para olhar para essa palavra, para que você possa olhar para a solidez do mundo espiritual de Deus. Você vê que em determinado momento em que conjecturavam os fariseus com Jesus, nesse mesmo capítulo, Jesus mostra que eles estão completamente equivocados. Então aqui no verso 40, no verso 39, vamos poder dar ênfase maior, diz assim: prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto deles perguntaram: acaso também nós somos cegos? Presta bem atenção. Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O que Jesus quis falar, irmãos? Nós observamos que a palavra de Deus nos dá o endereço dos altos céus como endereço fixo da nossa residência momentânea e definitiva na eternidade. Por que eu digo momentânea? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos viver nesse mundo como se não estivéssemos nesse mundo. Então nós observamos que quando Jesus fala que se eles fossem cegos, certamente não teriam pecados, é porque eles teriam naturalmente uma expectação da parte de Deus muito mais sensível a respeito dos céus, dos endereços sagrados, do trono da glória, da eternidade, de tudo aquilo que é a promessa de Deus, e assim caminhariam de uma forma mais sólida, com os olhos lotados todo o tempo, toda hora, nas magníficas, gigantescas e gloriosas obras de Deus, ao qual Ele tem anunciado pela sua palavra. A Bíblia diz que os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, e nem o coração sentiu. É o que Deus tem preparado para aqueles que creem e confiam no seu nome. O que Deus quer dizer para nós é que todo milagre, ele é, na verdade, louvável aos olhos de Deus. É que todo milagre é possível chegar na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma criança. E aí você vai dizer, mas por que não chega? Irmãos, nós observamos que, diante do discurso de Jesus, ele fala para os fariseus, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem vejam. Ou seja, irmãos, quem na verdade ouve a voz de Jesus, começa a entender que ele está encarnado num corpo de homem, mas acima de tudo ele é Deus. Então ele está dizendo que veio para salvar. Nesse momento ali, ele veio para salvar. Ele veio em corpo presente, e a atitude de Jesus é salvar o homem, porque no segundo momento ele virá para condenar o homem. Então nós observamos, ele está dizendo aqui de uma forma bem clara: prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem, e a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Nós sabemos que existem milhares e milhões de homens cegos, irmãos. Nós pregamos a Cristo, falamos de Cristo, mas eles insistem em mergulhar numa cisterna rota, numa cisterna tomada de lama, em rios de água suja, em providências terrenas temporais que não passam de escória aos olhos de Deus. Deus quer nos dar graça nesta hora, para que nós possamos resgatar pela fé
o nosso milagre diante da vontade de Deus. Você que ainda não aconteceu o seu grande milagre, eu desejo da parte de Deus que você possa abraçar essa palavra, entendendo que milagre é uma intervenção de Deus, e que desde o mundo antigo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já fazia grandes milagres quando ainda era o Verbo. Nos dias de hoje não é diferente de maneira alguma, porque nós sabemos de uma forma muito gloriosa que Deus, na verdade, Ele promove os milagres para que Ele possa ser glorificado. A Bíblia nos mostra que esse homem no início, esse homem cego de nascença, ele perguntaram, Senhor, quem pecou? Ele ou os vossos pais? E aí diz a Escritura Sagrada, nem ele, nem os vossos pais pecaram. E por que sucedeu que ele nasceu cego? Para que fosse glorificado o nome de Deus. Deus quer dizer para você e para mim, que nós temos alguns assuntos, que na verdade são, esperançosos que haja um milagre. E esse milagre nada mais é para a honra e para a glória de Deus. Eu creio que se você tiver a devida convicção, você vai perseverar na palavra, na oração, no partir do pão, na comunhão com Deus, entendendo que se Deus criou o mundo, Ele é capaz não somente de intervir, não somente de agir, mas também de fazer grandes milagres na tua vida, na minha vida e na vida de todos nós. O que nós devemos perseverar é na palavra e no modo de Deus, porque Deus falou através da boca de Jesus Cristo: se vós fosseis cegos, não teriam nenhum milagre. O que Jesus quis dizer? Se vocês estivessem enclausurados numa vida sem a visão terrena temporal, teriam muito menos pecado do que o qual tem, olhando para todas as coisas. O que Deus quer nos mostrar é que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, porque é do alto que vem todas as coisas. E eu não sei quantas vezes já falei, e também quantas vezes ouvi meus amados e minhas amadas irmãs dizendo em profeta, naturalmente, ensinamento e pregações: nenhum homem pode receber coisa alguma se dos altos céus não lhe for dado. A nossa esperança, o nosso milagre está nas mãos de Deus. O que nós devemos entender é que a perseverança na palavra, na oração, no partir do pão, em ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que deve, na verdade, importar para todos nós. Porque, na verdade, nós sabemos que os milagres, eles constituem uma estrutura do próprio cristianismo sobre a face da terra. Ora, o cristianismo, ele é uma obra tão gloriosa em que Deus levanta um profeta, e sobre a vida daquele profeta, ele constitui sinais, prodígios, que vem a revelar uma grande obra de milagre. Que você não saia nesta noite de maneira alguma entristecido, amuado, ou desconsolado, ou até mesmo lançado em nossos pensamentos, ancorados em angústia e aflição, mas que você possa ter a certeza, a convicção e a fé de que, assim como esse cego de nascença, ao qual não tinha nenhuma esperança, lhe brotou a luz do dia através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele também está aqui para tirar qualquer que fosse, que seja a algema, qualquer que seja a corrente, qualquer que seja a dificuldade, a luta e a prova que está na sua casa, que está na sua vida, que está no seu trabalho, seja a perseguição, a distância, a frieza, a timidez. Deus é poderoso, através de um grande milagre, para retirar tal intruso da sua vida. Que nesta noite, segundo a graça de Deus, nós possamos olhar para a vida desse cego de nascença. Ora, não havia um médico que pudesse operar aquele homem, senão o poder extraordinário, magnífico do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que usou as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para curar aquele cego. E essas mesmas mãos ungidas, lavadas e remidas, através do Espírito e verdade, elas vão até a tua casa, até o teu coração, até a tua alma, até teus ossos, até a tua caixa craniana, os teus neurônios, haverão de sentir o poder da radiação de Deus, e certamente, em momento oportuno, dado pelo Senhor, você estará entre nós, trazendo um grande testemunho do milagre que o Senhor fez na sua vida, e que realizou, depois de um grande feito, acerca da sua sensibilidade,
ter aumentado, acerca da sua compaixão, acerca da sua misericórdia, da sua piedade, do seu temor e tremor, de respeito a Deus, de responsabilidade, de reverência ao Senhor. Eu creio que Deus vai abrir a porta do grande milagre, que Deus possa te dar graça, me dar graça também, para que nós possamos caminhar juntos, não olhando para trás, ainda que sejamos sendo alvejados por lutas, dificuldades e provas, mas a palavra de Deus diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor nos dê graça nesta noite, em nome de Jesus, para absorver a grande palavra de um grande milagre. Nós sabemos que tudo é possível. Aquele que criou o mundo, Ele é capaz de intervir no mundo, Ele é capaz de disciplinar o mundo, Ele é capaz de ajudar o mundo, mas também é capaz de destruir o mundo. Que Deus possa nos dar graça e força, em nome de Jesus, e possamos caminhar com a solidez da palavra viva e eficaz de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, em nome de Jesus. Amém, amém.